Olá, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar de migração e homing em aves e salmões. E para começar, a gente vai falar de um exemplo clássico da borboleta monarca, né? Que é uma borboleta que ocupa diferentes regiões dos Estados Unidos e migram para regiões mais quentes, né? Durante o inverno. E depois voltam para as regiões de origem, onde tem duração do dia mais longo e tal. Esse ciclo todo é completado em umas 2, 3 gerações. Começa com os avós e termina com os netos. Esse aqui é um dos exemplos clássicos, mas eu acho que o pessoal mais conhece é o de migração de aves mesmo, né? Então aqui tem um mapa das rotas de múltiplas aves americanas, e essas rotas são muito bem fixas. Você vê todo ano as aves fazendo o mesmo trajeto, seguindo essa mesma época sazonal, né? Então no outono, numa área mais quente, e na época da primavera faz a jornada inversa. E um outro exemplo que a gente vai tratar mais para frente é o da desova dos salmões, né? Os filhotes que nasceram num rio migram para o oceano e do oceano voltam para os rios para fazer a reprodução. Então esse aqui vai ser um exemplo que a gente vai passar mais para frente. A gente vai falar então das aves mesmo, né? Nesse primeiro momento, falando sobre a migração das aves. E uma coisa que sempre deixou curioso, as pessoas curiosas, era como que isso era controlado, né? Como que isso acontece? E a gente vai tentar elucidar um pouco essa história. E primeiro a gente vai falar do controle genético que essa migração tem, né? Então, um exemplo importante é o da toti negra, né? Existem diferentes populações, algumas são migratórias, outras não são migratórias, e é possível cruzar essas duas populações dessa espécie. 40% dos filhotes híbridos ali, né, são migratórios, outros 60% não são. Então, mostrando que tem um componente genético disso. Mas eu acho que o experimento mais interessante de novo com essa mesma espécie, mas foram cruzadas duas espécies migratórias, mas que elas seguem destinos diferentes, né? Uma vai para essa região da Espanha, Portugal e Marrocos aqui, e o outro lado vai mais para o leste, né? Seguindo aqui esse caminho da Grécia, Turquia, Oriente Médio, enfim. Ou seja, cada um vai para um lado. E o que eles fizeram foi cruzar a população 1 com a população 2. Então aqui está a população 1 e a população 2, né? Cada uma indo para um lado. E a espécie, o híbrido dessas duas espécies tem segue um caminho intermediário entre elas, né? Então, até a própria orientação, parece que tem a orientação dessa migração tem uma base genética, né? Então, os híbridos eles fazem um caminho intermediário, né? Bem interessante que todas essas informações estejam definidas geneticamente. Bom, a gente está falando sempre migração, que é esse exemplo genérico, né, de qualquer jornada de longa distância. Pode ser tanto de saída ou de volta para o ambiente habitual, de reprodução, qualquer jornada de longa distância pode ser chamada de migração. Mas existe um tipo específico de migração que é o homing, né, que se refere a voltar para casa, voltar para um ambiente habitual, né? O exemplo do bicho que melhor faz homing, esse bobo pequeno, né, que foi criado na região de Boston, e diferentes indivíduos foram soltos em diferentes regiões. E eles sempre conseguiam voltar com muita tranquilidade. E o caso mais extremo foi colocar esse pássaro lá no país de Gales. E ele voltou. Em 12 dias ele chegou de volta. É um caminho quase sem ilhas, né? Provavelmente deve ter dado alguma paradinha aqui nessa parte que tem algumas ilhas, né? Mas, enfim, conseguiu cruzar o Oceano Atlântico. Super impressionante como a capacidade desses animais de voar por longas distâncias. E um exemplo mais conhecido são os pombos, né? Os dos pombos você consegue... existe muita gente que cria pombos e mantém esses pombos num ninho, né? Numa casinha deles, esses pombos sempre, quando você coloca esse pombo num outro local, ele tende a voltar para essa casinha, né? E o que se faz muitas vezes no treinamento de um pombo correio, fazendo trajetórias cada vez mais longas, vai aumentando a distância
E esses animais vão sempre voltando para casa. Então, você tem um pombo que tem uma casa num dado local, você tem lá um outro aviário num outro canto. Então, esse pombo ele vai ter o interesse de voltar para lá. Então, é possível colocar essas mensagens, né? Prender nas patas, ou colocar uma mochilinha. Tem várias estratégias aí para que os pombos consigam trazer coisas para o local de casa, né? O homing, né? E a gente vai falar um pouco mais dos pombos, né? Que foram os animais bem estudados para navegação para esse aspecto de homing, né? O pombo usa diferentes estratégias. O pombo, por exemplo, ele usa uma bússola solar. Aqui foi colocado um exemplo em que foi descrito isso inicialmente, que foi do estorninho, mas os pombos têm também, né? Os pombos são diurnos, né? E viajam usando muito essa informação do Sol, né? Então, mapeia a direção para onde seguir, seguindo a posição do Sol. E o que é interessante é que essa informação é comparada com alguma informação cronobiológica, de forma a compensar esse movimento aparente do Sol, né? Então, é uma bússola corrigida, né, para os movimentos do Sol. E existem outras espécies que migram durante a noite, né, que tem uma bússola usando informação também visual, mas das estrelas. Então, conseguem usar essa informação para conseguir se orientar durante essas jornadas longas, né? E interessante também, que a gente vai falar um pouquinho mais, é dessa bússola magnética, né? Então, essa magnetorrecepção que muitas aves têm, inclusive o pombo, que é onde foi estudado mais. E uma outra coisa que não está bem resolvida, mas que existem algumas evidências a favor, é que os pombos também poderiam usar informação olfativa para fazer essa navegação. Fazendo suas jornadas de longa distância, podem usar diferentes fontes de informação visual, possivelmente olfativa, e magnética, para conseguir chegar no local de interesse, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a magnetorrecepção, né? E os pombos primeiro foram testados, né, colocando bobinas, né, em cima da cabeça deles, e essas bobinas tinham corrente girando para um lado ou para o outro, criando campos magnéticos para um lado ou para o outro. Quando era modificado esse campo magnético por essas correntes percorrendo essas bobinas, mas existia sol, né? Então não existia tanta diferença entre o que os pombos colocados com um campo magnético para uma direção ou para outra direção, não dá tanta diferença, né? Quando tem o sol junto, tá? Então parece que o sol ele é mais fundamental, informativo, né? Então, independente da informação magnética que foi colocada ali, quando tinha sol, os pombos conseguiam se orientar mais ou menos para o local certo. Mas quando esse experimento era feito com o tempo nublado, aí sim, né? Então não tinha essa informação do sol tão boa. Então, a informação magnética era muito mais importante. E daí, as direções para que esses pombos voavam eram completamente distintos, né? Então, ou seja, o jeito que a corrente era colocada nessas bobinas era fundamental para definir para que lado que esses pombos se orientavam, tá? Então, existe informação de campo magnético processado pelos pombos. E existem evidências de que diferentes órgãos tenham essa capacidade de detectar campos elétricos, né? Tem evidência de que células da retina conseguem pegar informação sobre campos elétricos. No bico também tem pequenos elementos com ferro que conseguiriam trazer informação magnética também. E um dos que é mais bem estudado é desse órgão lagena do sistema vestibular, né? Então está no final dessa projeção aqui, tem essa estrutura chamada lagena, e de fato parece que é uma coisa muito importante mesmo, tanto que quando você faz o registro de neurônios do núcleo vestibular na ponte, né, o que se observa é que existem células que respondem especificamente para combinações de azimuth e elevação. Existem células que respondem para esses vetores magnéticos, né? Então é uma informação que a ave consegue usar para fazer essa orientação, né, nesses voos de longa duração. Interessante. Então, falamos aqui desses elementos, então, múltiplas modalidades. Então, as aves podem usar para se direcionar. Então, Sol associado a crono, ou estrelas, né? Então, essa parte visual
também a parte magnética e possivelmente olfato, né? Então seriam informações relevantes para isso. E teria um drive da definição da direção, que provavelmente é genético, tá? E é claro que o bicho vai aprendendo, né? Então tem aquele treinamento que era feito com as pombas, o que se vê é que conforme vai treinando, o animal vai ficando cada vez melhor para fazer um trajeto aqui, né? Então, esses trajetos em azul são trajetos iniciais. Conforme vai treinando, essa reta vai ficando melhor e os pombos vão escolhendo uma melhor rota para fazer os seus voos. Ou seja, não é só puramente genético, tem um aspecto também de aprendizagem, da seleção dessas rotas. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos salmões, né? Então, os salmões, como eu tinha falado, eles crescem, né, no oceano, né, eles chegam no oceano, eles vêm do rio, pequenininhos, e crescem bastante no oceano, que é uma região com muita disponibilidade de alimento. Numa determinada época do ano, eles fazem esse homing, né? Então, de voltar para casa. Então, eles procuram o riozinho, e, na verdade é o riozinho de onde eles vieram, né? Então, é o riozinho onde eles nasceram. Eles procuram o riozinho de onde eles nasceram, e eles sobem a correnteza, vai contra a correnteza. Uma vez na água doce, né? Claro que tem uma série de mudanças metabólicas ali para conseguir lidar com osmolaridades diferentes e tal, mas além dessas mudanças, para conseguir lidar com a diferença de osmolaridade, tem também a maturação sexual. Então, tem um dimorfismo bem claro entre macho e fêmea, e isso tudo acontece já no rio, né? E no rio que tem as fêmeas depositam os ovos e os machos lançam os espermatozoides, fertilizando esses ovos, formando as larvinhas que se desenvolvem, né? E que depois, conforme esse desenvolvimento vai acontecendo, eles têm algum imprinting olfatório para as informações, para aquela água daquele rio. Então, eles têm um imprinting para aquele rio, tá? E daí, quando pequenininho, já mais desenvolvido, após esse imprinting, eles migram para o oceano. Claro que tem uma série de mudanças metabólicas, de novo, para conseguir lidar com a osmolaridade, tá? Que lá eles crescem e depois reiniciam esse ciclo, né? Então, esse ciclo que a gente vai falar aqui, né? Vamos falar tanto sobre o imprinting como o homing, né? Que estão bem ligados um com o outro, tá? E, bom, existem várias espécies de salmão, tá? Tem salmão no Atlântico, tem salmão no Pacífico, né? Então, são dois gêneros, né? O salmo e o conrhynchus. E a gente vai falar especificamente desse tipo de salmão, o corro, né? Que é um salmão do Alasca. E esses salmões, cada salmão tem uma diferencinha nesse ciclo, né? Tem uns que se reproduzem antes de sair do rio, ele já se reproduz uma vez, aí vai para o mar, e quando volta se reproduz de novo. Enfim, tem algumas variaçõezinhas, tem uns que só a fêmea vai, né? E para o oceano, tem algumas variações, mas o que a gente falou desse exemplo aqui é desse salmão corro, tá? E é dele que a gente vai falar. Esse é o melhor estudado para a parte de comportamento e a parte de fisiologia. Então, essa aqui é a fase oceânica, que não tem tanto dimorfismo sexual. Ele é cinza, prateado, e depois que sobe o rio, eles se diferenciam bastante, né? Então, o macho e a fêmea aqui estão representados com o jeitão deles, né? O visual deles. E eu tinha falado que era do Alasca, né? Então, essa é a região que eles ocupam, e eles ocupam, então, áreas dos riozinhos, na área continental, vão crescer no oceano e depois voltam para o continente, né? Super importante como fluxo energético, né? Trazendo energia do mar para o continente, né? E são super importantes para os ursos também, né? Esses vídeos aqui vocês já devem ter visto, né? Que, então, dos salmões subindo a correnteza, né? Pulando, fazendo várias tentativas para conseguir subir a correnteza, e os ursos ali de butuca preparando para predar esses peixes, né? E aqui cada um segurando um peixinho feliz da vida, tá? Então, a gente vai falar um pouco de novo, a gente vai passar um pouquinho por esse mesmo ciclo que a gente tinha falado, só que aqui colocando outros elementos, né? Então, aquele peixe adulto que sobe a correnteza, tem a mudança entre macho e fêmea, geram os ovos que geram os filhotes,
né? Mas também tem muito cultivo de salmão, né? Então, o cultivo de salmão é feito pegando as fêmeas, liberando os ovos todos e fertilizando esses ovos em cativeiro, né? E então isso consegue dar um boom nessa população, tá? Tanto o macho quanto a fêmea, eles morrem após a reprodução, né? Então não é um massacre de peixes aqui, né? Fazendo isso. Isso aqui, pelo contrário, tá? Até usando melhor o recurso, né? Então, daí esses peixes lidam com predação tanto no riozinho, né, quanto depois no oceano, tá? E é uma porcentagem pequeniníssima das larvas que conseguem virar adulto, né? É cerca de 1%, assim, quase tudo vira comida de outros peixes, né? A eficiência é bem baixa entre a larvinha e o adulto, né? São poucos que conseguem se reproduzir, tá? Mas, enfim, além de virar comida de peixe, vira comida de humano também, né? Então, tem muitos humanos que estão fazendo pesca de salmão, né? Dos peixes mais interessantes para humanos, né? Um peixe grandão, né? Com uma carne bem valorizada, tá? E beleza. E a gente vai falar um pouquinho sobre o homing desses salmões, para começar, né? Então, eles migram para o oceano, depois eles voltam para o riozinho. O riozinho de onde eles nasceram. Ou seja, primeiro eles têm eles recebem esse nome, né? Eles são migrantes anádromos, né? Isso é nominho de biólogo falando que eles vivem em dois locais, né? Que eles reproduzem na água doce e a forma adulta vai pro mar. Esse é o termo que se usa para esse tipo de ciclo, né? E como eu falei, eles voltam para o riozinho deles. Eles voltam, 95% dos salmões voltam para o riozinho deles, onde eles nasceram, né? E essa porcentagem varia, ela pode ser um pouco menor, um pouco maior. 95 é a média, né? Então, só que essa taxa de sucesso depende da abundância da população, né? Então, se tem muitos salmões, eles coletivamente eles nadam juntos e se ajudam nessa navegação e então aumentam essa porcentagem de retorno para a corredeira, né? Então, peixes mais solitários, individuais, eles têm uma taxa bem menor, tá? E como raios eles saem do mar e voltam exatamente para o riozinho de onde eles vieram, né? E a gente tinha falado do imprinting, né? De fato, essa é uma hipótese muito forte. Essa hipótese surgiu olhando a capacidade dos peixes de lidar com pistas olfativas, né? Então, isso foi feito com outro peixe, né? Mas foi visto inicialmente com outro peixe, que viam que o comportamento mudava muito quando existia alguma pista na água de uma substância específica, né? Então, quando um peixe, a pele de um peixe é rasgada, isso rasga algumas glândulas que liberam uma quantidade mínima de umas substâncias para essa água, e isso é um sinal muito forte de alerta, né? Então, os peixes que receberam esse cheiro da água, né, se escondem, né? Então, eles viram, poxa, muda tanto o comportamento, talvez tenha alguma coisa de aprender algo daquele rio, né? Aprender o cheiro daquele rio, né? E de fato, essa foi a hipótese criada, né? Que existia durante um período sensível do filhote, né? Então, o filhote que está saindo do rio, indo para o oceano, ele aprenderia o cheiro daquele rio, né? E depois ele voltaria, quando adulto, para aquele local. Essa foi a hipótese inicial. E isso se deve tanto a essa alta capacidade de perceber cheiros, né, que vem desses experimentos, primeiro com essas substâncias alertantes, né, e depois viram eles fazendo experimentos comportamentais, olhando como que se esses peixes conseguiriam fazer pareamentos entre diferentes cheiros e diferentes outputs, né, diferentes comportamentos. O que eles viram é que esses peixes conseguiam diferenciar entre a água que vem de um local 1 ou do local 2, e dentro do mesmo local conseguem diferenciar a estação do ano, ou seja, tem muita informação na água
Você pega a água de um local e usa isso como estímulo para treinar, o peixe consegue diferenciar entre esses vários tipos de água. E isso tudo se deve ao processamento olfativo que se dá nessa cavidade aqui. Tem uma cavidade nasal, que o interior dela é cheia de células, com uma superfície gigante de contato entre a água e o tecido nervoso aqui, as células sensoriais. Isso permite, então, essa alta sensibilidade olfatória. E é claro que o experimento que eles fizeram foi fechar essa narina, né? Então, fechando as narinas, o peixe não conseguia fazer essa diferenciação olfatória. Então, é uma coisa que o órgão olfatório é exatamente esse mesmo, tá? E uma outra coisa que é muito interessante, que fortaleceu muito essa hipótese do imprinting olfatório, foi fazendo imprinting a substâncias artificiais, tá? O que eles fizeram aqui foi pegaram nesse lago, o lago Michigan, lá nos Estados Unidos, né? Trouxeram esses peixes para lá, trouxeram esse salmão corvo para lá, né? E eles criaram os peixes jovens, criaram em laboratório, né? Na água desse lago Michigan, e metade dos peixes eles eram criados na água pura, né? Só a água sem nada. A outra metade era criada colocando uma substância, tá? Foram várias substâncias que eles testaram, mas uma delas foi essa substância morfolina. Um foi criado na água normal, o outro foi criado na água com morfolina, tá? E depois que eles chegaram numa etapa grandinha ali, eles liberaram peixes para o lago, tá? Não é mar, não é a mesma coisa, não, né? Mas é mais controlado, é menor, né? Mas é um lago imenso mesmo assim, né? Então eles liberaram esses peixes em diferentes posições desse lago, tá? E passado um tempo, no ano seguinte, eles começaram ao quê? Jogar morfolina num dos riozinhos, né? Então eles começaram a produzir, eles começaram a jogar morfolina no riozinho que caía no Lago Michigan, né? Nesse Oak Creek, né? Que fica nessa região aqui. Então ficaram jogando constantemente, né? Então os peixes, a ideia deles era que, poxa, os peixes que estariam treinados, que foram treinados, tiveram imprinting para essa morfolina quando jovens, eles vão voltar para essa corredeira aqui, vão querer subir essa corredeira aqui. E foi exatamente isso que eles encontraram, né? Aqui estão os vários peixes, né, que receberam a morfolina ou não receberam, e foi colocada a morfolina nessa corredeira. E daí o retorno é muito maior daqueles que receberam morfolina como quando pequeno, né? É claro que a porcentagem é minúscula em relação ao número de peixes que foram lançados, né? O número de peixes treinados ou não treinados, né? O treinado e o controle aqui, né? Muitos desaparecem, morrem, viram comida de outros peixes, são pescados, enfim. Mas o interessante é olhar a diferença aqui, né? Que é uma diferença de umas 10 vezes, né? E isso se repetiu em vários experimentos. Em todos aqui, eles, por 4 anos, por 4 vezes seguidas, eles colocaram morfolina no rio, né? E sempre pegavam, né? Então, 28 contra 2.218, 28 não treinado contra 218 treinado, 49 treinado contra não treinado contra 437 treinado, e assim você vê que sempre dá uma razão mais ou menos de 10, né? E no ano que eles fizeram o treinamento e não botaram a morfolina, aí dá a mesma porcentagem, né? Então, de retorno, né? Então você vê que não é parece que é esse sentido mesmo. Esse foi a primeira série de experimentos que eles fizeram. Em um outro contexto, eles fizeram uma coisa muito parecida, mas eles treinaram com um grupo 1 com uma substância 1 e um grupo 2 com uma substância 2. E eles colocaram essa substância 1 e substância 2 em diferentes riozinhos que chegavam no Lago Michigan. E também tinha uma preferência daqueles peixes 1 que vão para a corredeira que está liberando a substância 1, e o peixe 2, o peixe treinado com a substância 2, que vai para a corredeira que está liberando a substância 2. Ou seja, você consegue fazer os peixes voltarem para locais específicos ali. Tá? Então, esse é um mecanismo que eles usam, eles ficam buscando aquele cheiro que tiveram imprinting quando jovens.
E com isso construíram esse grupo de pesquisadores construiu um modelo de como que aconteceria isso. Eles fizeram uma série de experimentos e sintetizaram isso numa como que seria essa aprendizagem, né? Como que seria esse imprinting, né? E teria a ver tanto com função hormonal, com base em mudanças ambientais, associadas à época do ano, associado ao fluxo de água no riozinho, associado a temperaturas, associado ao próprio desenvolvimento. Tudo isso faria aumentar os níveis dos hormônios da tireoide, e esse hormônio, né, geraria uma mudança no sistema nervoso, aumentando a capacidade de aprendizagem para aquela pista olfativa. Além de aumentar a tendência de aprender esses cheiros, eles aumentam a chance de querer migrar para o oceano, né? Então, aqui é um exemplo, isso aqui é um caso representativo, que eles acham que é o que acontece na natureza. Fertilizou o ovo, emergiu a larva, e daí começa a ter uma flutuação do nível de tiroxina. E daí tem esse crescimento. Isso aqui é tudo dentro do riozinho, e daí na passagem para essa fase smolt, né, que é uma fase que o peixe já está se preparando para sair para o mar, teria um pico de tiroxina. E seria nesse período aqui que teria um imprint muito forte, que resultaria na migração do peixe para o oceano. Tá? Então a gente falou primeiro de voltar para casa com base no cheiro daquele local, né? E então aprendendo os cheiros naturais do rio, assinaturas químicas, assinatura de odores que aquele rio tem, né? E associado a isso, então, toda essa parte de aprendizagem desse sistema. Então, aprender quando jovem para conseguir fazer o homing quando adulto, no momento da reprodução. Tá? E essa aqui é uma das pistas, né? Essas pistas olfativas. Mas os salmões, especificamente, eles também têm outras modalidades para orientação, né? Que são muito úteis no oceano, né? Uma delas é a orientação pela posição do Sol, eles têm uma bússola solar também, e uma outra é a orientação magnética, né? Então, assim como as aves. Então, parece que as aves, tanto aves quanto peixes, elas usam mais ou menos a mesma estratégia, né? Então, o Sol e a posição visual do Sol e a posição e a orientação magnética são importantes para os dois. Esses aqui são os dominantes, né, nas aves. Já o olfato talvez tenha nas aves também, mas com certeza é muito importante para os salmões.